André, o pessoal confunde um pouco as coisas. O que é sommelier, o que é enófilo, o que é enólogo? Eu sempre falei que todo mundo pode sentar, pegar um livro, estudar e passar lá de aula. Sempre que tiver a oportunidade de ir numa viagem, conhecer uma vinícola, não hesite, faça. Eu falei, sommelier é um indivíduo que se preparou para isso. E costumo dizer que eu não estudava, sempre comia os livros, na verdade, né? André, Boa noite, senhores. boa noite. Como é que você Meus amigos. começou nessa carreira de sommelier? Bora, acho que foi por acaso, inclusive. Eu trabalhava de 97 para 99 num restaurante de comida japonesa, como gerente, comida chinesa. Do que eu lembro, assim, vagamente, eu estava vendo um programa de TV, desses programas de entrevistas americano, e eu acredito que uma das coisas que me fez ter muita atenção, e eu acho que foi o primeiro ponto da minha paixão pelo mundo do vinho e querer ser sommelier, foi quando eu vi esse sommelier sabrar uma garrafa de champanhe. Aquilo me chamou muita atenção, e uma das coisas que eu achei curioso, e fui pesquisar o que era a profissão, o que aquele cara estava fazendo ali, qual o propósito de tudo aquilo. E cada momento que eu pesquisava, que eu procurava saber de cada assunto, de cada detalhe, de cada informação, veio a necessidade, veio a vontade, aquela fome de querer aprender cada vez mais, de querer estudar sempre. E costumo dizer que eu não estudava, sempre comia os livros, na verdade, né? Porque foi uma época de bastante intensidade de estudo, desde então. Okay. E depois você procurou uma formação logo em seguida? Sim, depois fui procurar os canais onde eu poderia ter uma formação. Foi aí que eu cheguei na ABS, fiz meu curso de sommelier, o primeiro curso de sommelier, me formei em 2000. Tá? E desde então eu não parei mais. Em 2003 fui para a Argentina. Foi bacana que eu recebi um convite direto da Bodega Zucardi, então nós ficamos lá uns 15, 20 dias colhendo uva e participando de todo aquele universo com a turma na colheita, na cantina, e eu acho que foi mágico para mim. E você foi sommelier do Haskell? Sim, no Haskell. Na época do Haskell, eu entrei no Haskell também meio que querendo me colocar no mercado, porque na época o Haskell não estava precisando no trabalho, não tinha um sommelier, não estava precisando de um gerente, não tinha esse universo do vinho. E o que tinha de lá de vaga para trabalhar era de garçom. Eu peguei e abracei porque foi o primeiro ponto que eu preciso estar lá dentro depois de desenvolver um trabalho em geral. Esse trabalho ele começou no final de 99 para 2000, quando eu estava me formando já na ABS, e veio aquela necessidade de, eu estou me formando e quero começar a fazer um trabalho, eu preciso ter um cenário, eu preciso ter um campo de desenvolver esse trabalho. De começar esse trabalho. O Haskell foi uma grande escola. Foram 16 anos de trabalhos fortes, né, no grupo. Tanto que no início, como eu acabei de falar, não existia uma carta de vinho, não existia um trabalho direcionado ao vinho. Foi árduo, como tudo, como sempre em todo lugar, eu acredito. Mas foi muito gratificante, sabe? Foi muito prazeroso desenvolver o trabalho que o Haskell desenvolveu durante os anos, durante esse tempo, e ver essa evolução foi muito prazeroso. André, o pessoal confunde um pouco as coisas. O que é sommelier, o que é enófilo, o que é enólogo? Você é tudo isso? O que você é? Diria que um enófilo e um sommelier. Enólogo
eu tenho uma paixão de estudar a enologia e faço isso sozinho. Não tenho a universidade, não tenho o curso, a formação de enófilo, aliás, desculpa, de enólogo. Estudo sozinho, estudo com o meu dia a dia, porque eu acho que todo sommelier precisa ter uma base mais firme do que somente os livros e os cursos de sommelier. Precisava entender em detalhes o que o enólogo faz na vinícola, como que é o ano de um enólogo durante a colheita. E através disso eu procurei estudar, estudo até hoje a parte da enologia, mas não tenho formação. A questão das pessoas entenderem é que o enófilo, como todo apaixonado de vinho, ele é um enófilo. Como todo amante de vinho, ele é um enófilo. É o indivíduo que tem o vinho, que tem o hábito de tomar vinho no seu dia a dia, é o indivíduo que tem a curiosidade, é o indivíduo que até mesmo entende um pouco de vinho, mas não tem uma formação tão detalhada, tão apurada. O sommelier, ao contrário, é o cara técnico, é o cara que realmente precisa estudar e saber todos os detalhes do trabalho e da profissão, precisa saber qual o caminho que tem que seguir o serviço do vinho. Ser sommelier é algo que para mim é mágico, porque lembrando de uma semana atrás, por curiosidade, me perguntaram por que eu trabalho no final de semana. Você é sommelier, por que você trabalha no final de semana? Ser sommelier não é só você colocar um terno e uma gravata bonitinho, estudar uma meia dúzia de livros e fazer um curso de 5 aulas, 10 aulas, o que seja, e colocar um bote dourado na lapela e falar que é sommelier. Sommelier, assim como os momentos prazerosos que a profissão traz, sommelier é o cara que precisa arregaçar as mangas, é o cara que precisa carregar a caixa do vinho, é o cara que precisa abastecer a adega, é o cara que precisa sentar para fazer os pedidos, é o cara que precisa limpar e lavar as taças, é o cara que geralmente fica até um pouco mais tarde no restaurante, porque ele precisa organizar todo o setor dele durante a operação, que é durante o dia da operação. Então, ser sommelier é trabalhar em um salão de um restaurante, e por incrível que pareça, um restaurante no final de semana são os dias que mais trabalham, são os dias que mais tem correria. Como que eu seria um sommelier e não ia conseguir trabalhar no final de semana? Essa pergunta, para mim, eu não consigo entender como as pessoas fazem, porque eu acho que a resposta ela é tão clara, tão nítida, tão óbvia. Então, ser sommelier não é somente você achar que é um universo bonito, porque vou viajar para a França, para a Itália ou para a Espanha, vou conhecer vinícola, vou tomar um grande vinho, vou ser o senhor das estrelas. Ser sommelier é uma profissão que para mim tem muita nobreza, precisa ter muita paixão, mas não precisa cair se iludindo achando que só vai ser só felicidade. Tem muitos momentos de baixos e eu acredito que todo bom sommelier vai saber sim se sentir prazeroso, se sentir completo nos momentos de felicidade. No momento que pode abrir uma garrafa de vinho e poder fazer um brinde com os amigos, fazer um brinde com a esposa, com a namorada, fazer um brinde em homenagem a um dia de trabalho. Eu acho que esse é um momento de prazer para mim como sommelier. A partir daí, os detalhes que aconteceu durante a operação, o quanto de caixa que eu carreguei, o quanto de taça que eu lavei, eu acho que depois eu termino até esquecendo o quanto foi isso. André, esse caso aí do serviço de vinho, então você, uma das áreas principais do sommelier é fazer esse serviço de vinho.
E aí eu pergunto para você, uma pessoa chega no restaurante, ela pega a carta, ela não entende muito do assunto, por que ela deve confiar no sommelier? Como eu falei, sommelier é o indivíduo que se preparou para isso, que estudou para isso. É o indivíduo que dedicou a seus dias, suas horas vagas para se deitar diante de um livro, que é o indivíduo que foi para a sala de aula aprender os detalhes desse serviço, o porquê desse serviço. É o indivíduo que tem a preocupação de analisar um determinado vinho, um determinado rótulo, seja ele tinto, branco, rosé, ou espumante, um champanhe, e automaticamente ele já se preocupa com que prato, com que gastronomia isso aqui ficaria ideal. O sommelier ele está com a cabeça voltada para isso, o tempo todo voltada para isso. Na operação, no salão, quando o cliente senta na mesa, que abre o cardápio, já vê as opções e automaticamente está com a carta de vinho para se fazer um pedido daquele vinho, o sommelier já está indo na mesa preparado para qualquer situação de acordo dentro do cardápio e dentro da carta de vinho deles. Eu acho sim que precisa-se ter esse ponto de confiança. Eu entendo que por muito tempo, eu entendo que exista ainda os profissionais, não sei se eu devo falar assim, que por muitas vezes ainda se aproveitam de algumas situações, talvez para vender, sugerir um vinho mais caro, um vinho que está com problema na adega que não vende, algo desse gênero, algo desse tipo. Mas eu falo com toda a paixão, essa quantidade não é a maioria. Isso eu tenho plena certeza. Então, acredito que o sommelier que tem a paixão pelo que trabalha, o que faz, que trabalha final de semana, como eu acabei de colocar, acabei de falar, e quer fazer um trabalho com essa profissão tão nobre, de enaltecer um almoço, um jantar do cliente, eu acho que esse sommelier ele quer automaticamente levar um momento de prazer, estar bem certo e ter a certeza de que o seu cliente vai estar feliz com a escolha que vai fazer, com a sua sugestão. Você falou em viagens, aí você fez muitas viagens? Bastante. Foi assim, acho que o ponto mais mágico para mim. Eu sempre falei que todo mundo pode sentar, pegar um livro, estudar e passar lá de aula. E eu sempre falo para todo mundo, para as pessoas que eu treino, que eu já treinei, sempre que tiver a oportunidade de ir numa viagem, conhecer uma vinícola, não hesite, faça. Eu acho que não tem um momento tão prazeroso. Você fica na sala de aula estudando, lendo os livros, vendo toda aquela, aprendendo toda aquela situação. E no momento que você está diante daquilo, que você está ao vivo com isso, vendo aquilo em tempo real, é uma sensação de prazer completa. Viajei bastante, graças a Deus tive a oportunidade de conhecer a maioria dos países da Europa, América, África do Sul, que foi uma experiência ímpar. Eu adorei, me apaixonei demais pela África do Sul. Enfim, acredito que dentro desse meu universo, André, como sommelier, uma das dos meus grandes prazeres foi estar diante desse cenário, nessas viagens. Tem alguma história de algum cliente, ou um vinho inesquecível, o cliente que trouxe um vinho que você provou, ou o cliente que trouxe um vinho e acabou nem provando e você provou? Olha, tem bastante história. A questão de provar os vinhos, eu me sinto muito honrado, porque diante desse tempo de trabalho que eu tenho como sommelier, todos os clientes terminam
me convidando para compartilhar o vinho. Eu fico muito honrado com isso. Mas um vinho que ficou inesquecível na minha vida foi de um cliente que eu conheci há muitos anos. E no aniversário dele ele me convidou para tomar um vinho junto com ele e os amigos dele. Na época era uma garrafa de um Castilho de Gaio, um Marquês de Muqueta, da Finca em Gaio, Gran Reserva Especial. Estava acho que uns 30 anos de garrafa. Naquele momento, o vinho, quando eu abri quando eu consegui tirar a rolha, eu acho que o vinho que mergulhou nos meus pensamentos, os aromas dele tomou de conta de toda a minha percepção. Em alguns segundos eu acredito que eu fiquei tentando imaginar a colheita daquele vinho, como aquele vinho tinha sido preparado, o quanto aquele vinho tinha sido guardado, o quanto aquilo tinha tão especial quanto estava aquela garrafa. E automaticamente também veio aquela necessidade de eu preciso ir para a Espanha e conhecer a Finca em Gaia. Esse foi um momento inesquecível para mim, sem dúvida nenhuma. André, nesse sentido, algumas pessoas já comentaram, já fizeram algumas pesquisas com os consumidores normais e tal, sem tanto conhecimento do vinho, e mesmo com pessoas com bastante conhecimento do vinho, que normalmente elas acabam relacionando mais o vinho da sua vida ao momento do que em si é o vinho. Você conseguiu observar isso dos seus anos de experiência, observando as mesas, os consumidores? Você conseguiu perceber isso? Sim, sem dúvida nenhuma. Como tudo, como eu coloquei agora há pouco, acho que uma das coisas que o prazer do vinho está ligado é o momento, né? Está agregado ao momento. Então, eu acredito que o vinho ele é um coadjuvante, de uma certa forma, quando se tem um momento especial. Esse vinho ele está trazendo um momento de prazer único e trazer a confraternização dos amigos, da família, seja lá o que momento for. Eu tenho isso na minha cabeça, eu tenho isso como minha experiência. Só o vinho consegue trazer esse momento. Tem várias situações, várias outras bebidas de paixão, mas eu acho, como apaixonado do vinho, o vinho é um momento que reúne todo esse universo. As pessoas amadas, o momento, ou a celebração, claro que é o mesmo que é o momento, trazer tudo isso e celebrar com o vinho. Para mim, você está voltando na história daquele vinho. Às vezes você tem uma garrafa especial, como foi o caso desse meu amigo. Ele esperou no aniversário dele para abrir aquela garrafa que ele já estava guardando para essa ocasião. Então, aquele momento foi exatamente ligado à situação em que o vinho, sim, está ligado a um momento especial, está ligado a reunir as pessoas, está ligado ao prazer de estar juntos e poder desfrutar daquela garrafa que no caso do meu amigo guardou tanto tempo. E um dos maiores prazeres dele, eu tenho certeza que além de estar abrindo aquela garrafa, foi ter os amigos para usufruir junto com ele. Maravilha. André, para encerrar a entrevista, que recado você deixaria aí a partir de todo esse teu tempo de experiência aí como sommelier? Senhores sommeliers, sejam honrados, façam dessa profissão a sua paixão verdadeira. Trabalhe dia após dia, incansavelmente, para que o seu trabalho, para que essa nobreza esteja sempre no topo, sempre no auge. Não se iludam somente com coisas passageiras. Aprendam e criem estrutura para poder
depois de um dia cansativo, exaustivo, quando sair lá fora, quando sair na rua, que você olhar para trás e as portas do restaurante estiver fechadas, você automaticamente arranque toda aquele cansaço, aquela dificuldade e se prepare a sua cabeça para o dia seguinte, para que no dia seguinte você chegue sorrindo e possa fazer o trabalho da melhor forma possível, da melhor maneira possível, como nunca. Saúde. Saúde.